Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão aqui sobre como o luto afeta a vida da pessoa ou a vivência da pessoa em diferentes etapas do curso de vida, do ciclo de vida. Por que que eu quero trazer esse tema? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tenta padronizar a experiência do luto, né? Luto é complexo, luto nos desafia, inclusive enquanto profissionais. Nós vivenciamos nossas próprias perdas. E isso muitas vezes nos traz uma sensação de insegurança, de uma instabilidade emocional, o medo de ser emocional, o medo de não dar conta de trabalhar com essa temática. E é natural um movimento de tentar padronizar. Então, eu quero aqui, para me sentir segura, eu quero elementos, eu quero um passo a passo, eu quero algo aqui bem definido para que não corra o risco de eu causar danos, nem ao outro e nem a mim mesma. Só que nesse movimento a gente se perde um pouco e a gente acaba olhando o luto de uma maneira enviesada, inadequada. Então a gente pega uma teoria só, a gente pega 5 fases do luto, ou a gente pega até só o modelo do processo dual e a gente tenta encaixar o luto somente ali. E a gente precisa entender, como premissa básica, que o luto ele é multidimensional e multifatorial. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos, super repetitiva, mas é isso, o aprendizado vem da repetição. A gente vai repetindo até a gente internalizar e não precisar, por exemplo, ter uma pesca ali para fazer uma avaliação clínica. Isso já está internalizado e eu consigo olhar o luto de uma visão ampla. Então, quando a gente pensa nessa multidimensionalidade, ou seja, ele se expressa de várias maneiras, ele é influenciado por diversos aspectos, eu entendo que tem algo ali que é muito singular nessa experiência. Porque mesmo que a gente fale de uma mesma perda, morreu uma pessoa na família, morreu o pai, a gente está falando de uma esposa, a gente está falando dos filhos. Eu sempre gosto de dar o exemplo daquela série This Is Us, que tem, vixe, tem uma série eu sei que tem na Amazon Prime e tem em alguma outra área dessa. Mas ele mostra muito ali como é a experiência de uma mesma perda na vida de diversos membros da família. E isso a gente precisa entender por que que é tão diferente. E aí a gente vai para diversos aspectos, que são muitas vezes a história de vida, a relação, o vínculo é sempre singular. Então, há uma morte ali do pai, não é o mesmo pai para aquelas 3 crianças. A gente está falando de vínculos que são singulares, de identificação, de construção, de sintonia. Então, ele vai passar por diversos aspectos. Mas o que eu queria levantar aqui de reflexão nesse vídeo é sobre um aspecto específico, que é a idade, né? Não é exatamente a idade, mas é esse momento. Então a gente fala do luto na infância, a gente fala do luto na adolescência, na vida adulta e na velhice. É importante a gente entender que tem especificidades dentro desse aspecto. Quando eu vou fazer uma avaliação clínica e eu vejo ali nessa família há uma perda e há 3 crianças, ou há 2 crianças e uma adolescente, o meu cuidado, ele vai ser diferente, pensando na fase, no momento em que aquela pessoa está vivendo. Por quê? Aí eu vou trazer exemplos mais práticos para a gente pensar em cada fase. Então, se eu falo da criança, mesmo quando eu falo da infância, eu vou falar de um bebê até os seus 11 anos, talvez, né? Hoje tem uma discussão aí se a adolescência começa aos 10, começa aos 12, vai depender muito da perspectiva teórica que a gente for utilizar, né? Mas vamos pensar aí na infância até os 10 anos. Mesmo que eu pense na infância, eu não vou olhar somente, padronizar, porque uma criança de 2 anos vive o luto de uma maneira, com, limitações específicas, diferente de uma criança de 10 anos de idade. Então, quando a gente pensa nessa fase da vida, a gente vai explorar muitos aspectos cognitivos. Então, qual é a capacidade da criança ali de compreensão? Eu não estou dizendo de viver o luto, certo? Qual é a capacidade da criança de viver o luto? Um bebê vivencia o luto. Um bebê se vincula e um bebê reage diante dessa perda. Agora, ele vai reagir de uma maneira específica, diferente de uma criança de 5 anos de idade, diferente de uma criança de 10 anos de idade. Então, lógico que a gente tem especificidades, então, é uma pessoa que se expressa mais a nível de emoção, é uma pessoa que é mais de executar. Então, crianças que vão chorar mais, crianças que vão expressar mais na raiva,
Aí a gente vai para fatores de personalidade, de história de vida. Mas quando a gente pensa na infância, é muito importante a gente pensar nesse aspecto cognitivo. Então, um bebê, ele não tem clareza sobre a irreversibilidade da morte, por exemplo, de entender a disfuncionalidade, ou seja, o que é a morte? Os órgãos param de funcionar. Há algo ali, né, que faz aquele corpo parar de funcionar. Então, a gente não vai explicar, ou trabalhar, ou mediar isso com um bebê. Com uma criança de 2 anos, a gente já utiliza alguns recursos para facilitar um pouco mais, mas é também uma capacidade cognitiva mais limitada. Uma criança de 5 anos, ela já está ali com uma capacidade um pouco mais desenvolvida de entender algumas especificidades da morte, por exemplo, a disfuncionalidade, né, que o corpo para de funcionar, mas talvez essa questão da irreversibilidade ainda esteja em processo de desenvolvimento. Talvez para a criança seja difícil entender ali que o papai morreu, a vovó morreu e ela não vai mais voltar. E aí isso fala sobre a expressão da criança buscar, da criança pedir para voltar, da criança querer ver, porque ela não entende com clareza que quando morre não volta mais. Então, olha como tem aspectos importantes aí para a gente compreender. Se a gente vai para uma criança de 8, 9, 10 anos, ela já tem a capacidade cognitiva. Então, o nosso cuidado, o nosso suporte já passa por outros aspectos, de trabalhar a concretude da perda, do que é não poder ver mais, do que é esse tipo de reação. Quando a gente fala da adolescência, a gente fala de um período em que a questão da autoestima aparece muito, a questão dos grupos, de estar em grupos sociais, de pertencer a grupos sociais. Muitas vezes o luto ele chega e bagunça um pouco. Poxa, mas é isso, eu sou a única pessoa aqui que não tem o pai. Eu sou a única pessoa que passou por uma perda. Tanto que muitas vezes nossas intervenções com adolescente funcionam muito a nível de grupo, de pertencimento, de identificação. Eu não sou o único adolescente que não tem pai, né? Que não tem pai vivo, né? Não tem pai foi forte, né? Não tem o pai aqui vivo, presente nos encontros, nos eventos escolares, em festas, enfim. Então, a gente precisa entender essas especificidades. Quando a gente fala da vida adulta, né, o que significa a vida adulta? Aí a gente já não entra muito nessa questão cognitiva, a não ser que a gente fale, sim, de algum transtorno, de algum comprometimento a nível cognitivo, mas o adulto, ele tem capacidade de compreender a morte em sua complexidade. É lógico que eu entendo no meu trabalho que lidar com morte é difícil, eu que também atendo crianças. Muitas vezes a gente vai, mas a criança não entende. E muitas vezes eu lido ali com os cuidadores e eu falo, mas será que a gente entende também? Que é isso, a gente entende os aspectos concretos. Eu entendo aqui que morreu, que teve uma doença, entendo todo esse funcionamento. Eu entendo que um acidente aconteceu e que foi feito de tudo, mas que não conseguiu recuperar aquela vida ou salvar aquela vida. Eu consigo entender esses aspectos concretos. Mas aí vem aquela parte da abstração da morte, da espiritualidade, o que que acontece depois da morte? Por que aqui, por que agora? Por que que aconteceu isso? Né? Cada um tem seu tempo, é isso, né? Cumprir o seu tempo na Terra. A gente abre, gente, para muita abstração. E essa parte aí, muitas vezes, nem nós, adultos, conseguimos compreender. Mas, quando a gente fala da vida adulta, muitas vezes a gente fala de lidar com é, outros eventos concorrentes, né? Eventos estressores concorrentes. O que é isso, Ana? Vamos lá complicar a avaliação clínica. Dentro da avaliação clínica, quando eu vou entender ali os mediadores do luto, o que que interfere no luto, um dos aspectos que eu exploro é isso, quais são os eventos ali concorrentes. Então, eu perdi meu marido, voltando para a série, eu perdi meu marido, mas eu tenho 3 crianças para cuidar. Isso interfere na vivência desse luto. Muitas vezes a gente fala de um luto adiado, olha, eu não tenho como abrir espaço aqui para viver intensamente a minha dor, porque eu preciso fazer 3 crianças sobreviverem, né? Com questões básicas ali de alimentação, de escola, de cuidado com a casa. Eu sou responsável por essas crianças. E isso pode trazer aí um desafio. Muitas vezes tem a questão das questões financeiras, as questões burocráticas do luto que o adulto precisa lidar. Então, todos esses aspectos podem interferir na vivência desse luto. E quando a gente vai para a velhice,
a gente também explora alguns aspectos que podem atuar, por exemplo, como fator de risco. Então, da dificuldade, muitas vezes, talvez já tenha um declínio cognitivo mesmo, já tenha uma questão, um comprometimento de memória. Às vezes, como dar essa notícia, como trazer, quando a gente fala, às vezes, de situações de demência, eu conto ou não conto sobre essa perda? É, eu vou ter que contar e contar várias vezes. Como é que eu manejo isso? Muitas vezes a gente fala de uma fase em que se lida com muitas perdas. Olha, eu tô vendo meus contemporâneos morrerem e eu tô seguindo aqui, mas aí muitas vezes são perdas recorrentes e se coloca, né? A pessoa se coloca nesse lugar. O próximo será eu, tá chegando a minha vez. Então a gente tem vários aspectos que a gente deve e pode explorar na avaliação clínica, pensando na vivência do luto dentro do curso de vida. Então já anota aí, já lembra que você precisa, né, na sua avaliação clínica, considerar também esses aspectos e buscar, né, essa capacitação para esse suporte adequado. Fez sentido aí? Me conta aí nos comentários e compartilha com quem precisa saber mais sobre